Oi, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética e eu vou aproveitar hoje para gravar uma sequência de vídeos. E nesse vídeo aqui eu quero falar para você por que o pendurado pode ser visto até de uma outra forma, que se eu de verdade pudesse questionar a Pamela, que foi a artista que desenhou esse tarô, se eu pudesse questionar, eu tenho certeza que ela poderia ter falado sobre isso nas inspirações dela quando ela desenhou a carta. Então é o seguinte, quando a gente vê o pendurado ele é uma carta de água. E aí, o que acontece? Todo mundo fala, eu mesmo já falei aqui no tarô mitológico, que o pendurado, que a carta do pendurado é aquela iluminar, que a pessoa tá aí desesperada, de cabeça para baixo, não tá sabendo o que fazer, tem uma ligação espiritual, muita emoção nessa carta. Só que assim, em 1492 existiu uma expulsão dos judeus da Espanha. A Espanha quis expulsar todos os judeus que viviam lá naquela época. E aí, todos eles ficaram desesperados. E o que aconteceu? Muitos deles, nesse desespero, claro, alguns foram embora de vez. Só que outros tiveram uma ideia genial. Lá na Espanha, como todo mundo sabe, tem aquele presunto que é super famoso. Eu não sei falar direito, tá? Não sei se é jamon, ramon, ramon, eu não sei como fala a pronúncia que é em espanhol, né? Mas é aquele presunto lá que tem uma pernona. Se você pensar no pendurado, aquele presunto é igualzinho. E aí, que o pessoal lá daquela época queria que ia ser expulso, né, da Espanha, os judeus, que alguns tiveram de ideia? No desespero, eles aprenderam a fazer aquele presunto e aí eles penduravam, quem aprendia, né, colocava esse presunto pendurado na frente da casa e dava a entender aos espanhóis que eram espanhóis que estavam morando lá e não judeus. Com isso, eles conseguiam permanecer dentro da casa. Você imagina o desespero, ter que pegar, igual aconteceu na guerra, você deixar todas as suas emoções para trás, catar suas coisas e ir embora da onde você está morando, deixar tudo. Foi o que aconteceu lá nessa época. E aí, o que acontece? Existe um processo muito grande para se fazer esse presunto. Tem até, inclusive, um nome de um presunto que é caríssimo, 400 euros custa uma perna desse presunto aí, que ele tem uma maturação de 3 a 14 anos para ele ficar pronto, dependendo do paladar que você quer deixar nele e tudo mais. Então ele tem tempos de cura, porque ele é feito com sal marinho. E aí pega a perna do porco, né? E chama pata negra, se eu não me engano. Depois, se vocês quiserem pesquisar. E aí ele ficava lá maturando esse negócio, quer dizer, cozinhando, né, nesse sal, e aí era todo feito esse processo de maturação e que demorava um século para ficar pronto. E aí, se você pensar nesse pendurado dessa forma, porque eu já te disse aqui, eu gosto de fazer associações, e se eu pudesse perguntar para Pamela, com certeza ela pode ter tido essa ideia, por que não? Porque foi em 1492, o tarô que foi lançado foi em 1901, 1900 e alguma coisinha, quer dizer, ela pode ter se inspirado sim, por que não? Porque se você pensar é igual. E aí, o que acontece na carta do pendurado? Gente, leva tempo. Todo mundo que passa pelo pendurado, pela carta do pendurado, é o quê? Precisa de tempo para amadurecer determinadas situações. Ela vai ter que passar por esse processo, não adianta correr, ela vai ter que andar, né, devagarzinho pelos acontecimentos da vida dela e de uma forma muito sutil e devagar tentar sair dessa situação e passar
para um estado de transformação, porque depois do pendurado vem a carta da morte, que é a transformação que a gente fala e tudo mais. E se você pegar exatamente esse processo do presunto, desse jamon, ele é exatamente isso, inclusive lá penduradinho. Pode ver se eu não tô com uma perna só. Quando você pendura lá, ele fica até do jeito do pendurado. É muito louco de você pensar nisso. E aí você vai pensar nesse tempo, né? Você vai associar o tempo do presunto, quer dizer, coloca o sal, aquela coisa tem que cozinhar, é o quê? É nossas ideias, a gente vai pensar muito na situação, vai sofrer, vai demorar, só que pode sim ocorrer essa transformação. Ele era de um jeito, fica pendurado, inclusive pendura-se esse presunto, por quê? Para ele secar, porque ele vai absorvendo devagarzinho, né? Esse sal, ele vai ficando suculento, meio molhado, e aí ele tem o processo de cura. Então, tudo isso pode ser associado à carta do pendurado. Isso é muito bom, porque quando a gente está fazendo as nossas tiragens, a gente lembrar de uma história dessa, dá uns insights. Às vezes a pessoa pergunta assim: putz, vai demorar tal coisa? Meu, vem um pendurado, você fala: olha, na boa, papo reto, no mínimo uns 3 anos demora. Pode ser uma faculdade, pode ser um processo que a pessoa vai ter que estudar muito, que vai ter que usar muito a cabeça, pode ser um divórcio, pode ser qualquer situação que envolva um certo grau de autopensamento, de autoamadurecimento e preparo para ficar bom depois. É o ruim. É todo um processo para depois se descobrir como bom. E se você pesquisar na internet esse presunto, você vai ver que eu tenho razão. Coloca aí a imagem do presunto. Eu até vou colocar depois na descrição do vídeo algum link que eu encontrar para você entrar e depois dar uma olhada. Tem até um rapaz super legal, ele fala de todo esse processo. Gente, é o presunto. Juro, se você pensar, é muito louco, é muito legal de pensar nisso. Espero que você tenha gostado, eu tenha te ajudado a colocar na cuca essa carta e você não esquecer mais de todo esse processo de maturação aí do seu inconsciente e dos seus pensamentos naquele determinado momento, naquela situação, tá bom? Te vejo no próximo vídeo para a gente falar de outra carta, de outro símbolo, de coisas bem legais. Me segue no Instagram, não esquece, lá com os mapas da numerologia, luciana.martins74. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!